Aula 12, parte 1, para ILIG 3M, matemática 3, polinômios, tá? Essa é a nossa última aula de polinômios, depois a gente passa para outro conteúdo, tá bom? Relação entre coeficientes e raízes, as relações de Girard. Daí o que ele diz? As relações entre os coeficientes reais ou complexo de uma equação polinomial e suas raízes são muito usadas quando, embora não se conheça nenhuma raiz da equação, são dadas algumas informações sobre as mesmas. Uma raiz pode ser o oposto da outra, uma raiz é o inverso da outra, etc. Então, aqui tem um exemplo, ó. Encontrar a soma das raízes da equação 6x ao cubo menos 44x ao quadrado mais 103x menos 77, que é igual a zero. Então, a solução, vamos ver. A equação não possui algumas das características que permite uma fatoração simples. A soma dos coeficientes não é zero. O polinômio não é um cubo perfeito. Nos testes das raízes racionais, as possibilidades seriam enormes, pois os divisores de 6 e de 77 são. Ou seja, para encontrar as raízes, lembram lá dos coeficientes racionais? Que a gente faz os divisores do A, né, do x na terceira. Então, esse cara aqui a gente nos interessa e esse aqui também. Daí, no teste das raízes racionais, as possibilidades seriam enormes, pois os divisores de 6 e 77 são. Então, de 6 é mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 13, mais ou menos 6. De 77 é mais ou menos 1, mais ou menos 7, mais ou menos 11, mais ou menos 77. Então, todos os P sobre Qs, ou seja, os divisores de 77 dividido pelos divisores de 6. O que nos dá? Né? Então, é mais ou menos 1, mais ou menos 7. Aqui, ó, mais ou menos 1, mais ou menos 7, mais ou menos 11, mais ou menos 77. Daí, é 1 sobre 1, mas já tá aqui. 1 sobre 2, mais ou menos 1 sobre 2. Mais ou menos 1 sobre 3. Mais ou menos 1 sobre 6. Mais ou menos 7 sobre 1 já tá aqui. Então, 7 sobre 2, que vai estar aqui, mais ou menos, né? 7 sobre 3, mais ou menos 7 sobre 3, mais ou menos 7 sobre 6, que tá aqui. Daí, mais ou menos 11 sobre 2, que tá aqui, mais ou menos 11 sobre 3, mais ou menos 11 sobre 6, que tá aqui. Depois, por último, tem o 77. 77 por 1 já tá aqui. 77 por 2, mais ou menos 77 sobre 2, mais ou menos 77 sobre 6, e sobre 3 e sobre 6. Daí terminou. Daí é uma questão da gente testar as raízes, é um pé no saco isso, tá? E daí, testando cada raiz, a gente encontra que 7 terços é uma raiz, que vai tornar a equação igual a zero. E aplicando o Breuer-Ruffini, solucionando a equação do quociente de segundo grau, daí nós vamos ter uma equação de segundo grau, né, que a gente vai fazer igual a zero. Nós vamos encontrar as raízes de 1/2, que multiplica 5 menos raiz de 3, e 1/2, que multiplica 5 mais raiz de 3. A soma das raízes seria o valor de 7 terços, né? 1/2 que multiplica 5 menos raiz de 3, 1/2 que multiplica 5 mais raiz de 3, e fazendo essa conta, a gente vai encontrar 7 terços mais 5, que é 22 terços, tá? Continuando ainda, a gente tem aqui, ó, na aula 12, parte 1. Todo esse trabalho para encontrar a soma das raízes, a relação entre os coeficientes e raízes são conhecidas como relação de Girard e simplificam muito tarefas, como a pedida no exemplo que a gente fez. Vamos analisar o caso das equações de segundo, terceiro e quarto graus e buscar uma generalização para graus superiores.
A equação segundo grau, dessa forma, com A diferente de zero, os coeficientes podem ser complexos, né? E o x é a variável que pertence aos complexos também. E raízes x1 e x2. Pelo teorema da composição, ax ao quadrado mais bx mais c pode ser escrita na sua forma fatorada, o valor de A que eu copio, x, a variável, menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Dividindo ambos os membros por A, com A diferente de zero, desenvolvendo o produto do segundo membro e observando a identidade dos polinômios, igualando os coeficientes de mesmo grau, temos que 3x ao quadrado, daí temos, vamos fazer um exemplo, desculpa. Encontre a soma e o produto das raízes da equação. Então, a soma vai ser isso, né? Que a gente já sabia lá do 9º ano. De acordo com as relações estabelecidas, temos que a soma vai ser menos b sobre a. O b vale menos 3, então é menos 3 sobre a, que é 3, que é igual a 1. E o produto é c sobre a, que é igual a 4/3. Daí a gente pode pensar nessa questão aqui, já que é de uma solução de segundo grau, a gente pode aplicar a Bhaskara e nós vamos encontrar duas raízes, que é x1, 1/6, 3 menos i raiz de 39, e 1/6 que multiplica 3 mais i raiz de 39. É evidente que essa observação aqui eu fiz e calculei essas duas raízes utilizando Bhaskara, mas não é isso que pede, porque a única coisa que pede é a soma que está aqui e o produto. Então, portanto, a soma é igual a 1 e produto é igual a 4/3, tá? É só isso. Então, aqui a gente termina a primeira parte da aula 12.